Canal Pretos FC no YouTube para falar de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, a nona rodada. Tem Botafogo e Goiás que vão jogar nesta segunda-feira. Acho que o Botafogo é favorito jogando em casa, mas o Goiás ainda está na zona de rebaixamento, mas é um time que tem conseguido, pelo menos, resistir a alguns adversários mais fortes. Então, Botafogo favorito, mas não ficaria surpreso se houvesse um empate. Mas vamos lá. Analisando os jogos, vou passar por toda a rodada, como eu sempre faço. América Mineiro 2, Cuiabá 1. Grande vitória do América, que faz uma campanha maravilhosa, com 14 pontos na quinta colocação. E tem 4 vitórias. 4 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Então, parece que o Wagner Mancini, ele é talhado para treinar o América, porque o América joga bola. O América ataca. O América tem padrão. Então, América 2, Cuiabá 1. Cuiabá com o Antônio Oliveira para estrear agora contra o Corinthians nesta terça-feira. Está em 18º com 8 pontos. Eu não teria demitido o Pintado, a diretoria demitiu e está aí o Cuiabá na zona de rebaixamento. Ceará 1, Coritiba 1, jogo bem parelho. Ceará jogou bem o primeiro tempo, Coritiba melhorou no segundo. Ceará 15º com 10 pontos, acho que poderia ter mais pontos do que tem agora. O time é melhor do que a pontuação. E o Coritiba é quarto com 14. Grande campanha do Coritiba, que tem o mesmo treinador aí há quase 2 anos, o Gustavo Morini. O Coritiba veio para ficar. O Coritiba ficará na Série A do Campeonato Brasileiro. O Ceará me parece que está mais voltado para a Copa Sul-Americana e também para o sorteio da Copa do Brasil. Avaí e São Paulo, 1-1. Comentei o jogo na Rádio Bandeirantes. E olha, eu não quero puxar para o meu lado, mas o que eu falei na rádio logo depois do pênalti perdido pelo Caleri, o Rogério falou depois, após o jogo. Porque o São Paulo, o primeiro tempo foi horrível, foi sofrível tecnicamente, mas o São Paulo fez o gol de pênalti com o Reinaldo. Virou 1-0. Aí o São Paulo tem o segundo pênalti no início do segundo tempo, e ao invés do Reinaldo bater, bate o Caleri, sendo que o Reinaldo só errou um pênalti em 21 batidos. O Reinaldo faria 2-0. Se errasse, seria uma grande surpresa. O Caleri bateu e errou. E a partir desse pênalti errado, o Avaí, que é um time fraco, cresceu no jogo, foi melhor, empatou e só não ganhou porque o Copete, que eu gosto, perdeu um gol incrível na segunda etapa. Então é o seguinte, até o pênalti perdido, o São Paulo tinha 3 pontos na mão, ponto. Depois do pênalti perdido, o empate acabou sendo bom para o São Paulo, pelo que o São Paulo não jogou. Então assim, um negócio impressionante. O São Paulo poderia ter 16 pontos e agora tem 14, está na 6ª posição e o time não entusiasma realmente, numa campanha bem abaixo do que todo mundo imaginava. O São Paulo poderia ter mais pontos e está ali ponteando junto com o Corinthians uma primeira colocação. Realmente o time não entusiasma e o Rogério Ceni falou sobre isso. E o Avaí faz uma poupança, o Avaí vai lutar para não cair, mas já tem uma poupança de 11 pontos na 13ª posição. Atlético Paranaense e Santos 2-2, talvez o melhor jogo da rodada, um jogo muito parelho, cheio de alternativas, o Marcos Leonardo marcando 2 gols. O Santos esteve na frente 1-0, o Atlético virou e depois o Santos empatou. Então, um bom jogo de futebol, talvez o melhor da rodada, na minha opinião. E aí o Atlético Paranaense é 8º com 13, o Santos é 9º com 12. Essa campanha do Santos de 44,4% de aproveitamento poderia ser maior se o Santos não fosse tão prejudicado pela arbitragem. Atlético Goianiense 0, Corinthians 1. Ótima vitória do Corinthians, porque o resultado, mais uma vez, foi muito melhor do que a atuação. Ah, mas e daí? Segue o líder, é o que a torcida está dizendo, isso é verdade. Corinthians líder com 18 pontos, 66,7% de aproveitamento, 5 vitórias, 3 empates e 1 derrota. O futebol não empolga, mas está liderando. E o Corinthians tinha sempre um problema com o Atlético Goianiense. Até lá no nosso palpitômetro da Rádio Bandeirantes eu acertei o resultado, porque o Corinthians sempre sofre lá em Goiânia. Dessa vez eu imaginava, chegou a hora do Corinthians ganhar talvez. E o Corinthians deu a resposta e venceu o jogo. O Atlético Goianiense, que tem um time bom, bem armado, está na penúltima colocação com 7 pontos em 9 jogos e já abre o olho aí porque o campeonato está duro, muito equilibrado. Eu acho que o Atlético não tem time para cair, pelo nível que está apresentando aí, mas tem que tomar cuidado, porque está muito equilibrado o campeonato. Juventude 1, Fluminense 0, jogaram num campo totalmente alagado no Alfredo Jaconi, e aí eu vi o Fluminense reclamando muito, não teve jogo, não dava para jogar, mas a arbitragem deu e tem que jogar. E aí, no jogo, o Juventude se aproximou mais do mau estado do gramado do que o próprio Fluminense, que ficou preocupado com que a bola não rolava e mais com reclamação. Então, eu também achei que o jogo poderia ter sido adiado, poderia ter sido mesmo para hoje, por exemplo, para essa segunda-feira.
mas como tem televisão, tem uma série de coisas, dificilmente jogos são adiados hoje no futebol brasileiro. Então, 1-0 Juventude sai da zona de rebaixamento, tem 10 pontos na 16ª posição e o Fluminense marca passo, já tem 4 derrotas em 9 jogos, é 12º com 11 pontos. Flamengo 1, Fortaleza 2, saiu barato para o Flamengo, poderia ter tomado uma goleada, poderia ter sido uns 4-2, placar correto para o Fortaleza, o Flamengo errou um pênalti com o Pedro, então o Flamengo tem 12 pontos na 11ª posição, é uma posição muito aquém do que o Flamengo pode apresentar, ainda que esteja 6 pontos atrás do líder, pelo equilíbrio do campeonato, mas o Flamengo está sem empolgar. E acho que o Paulo Souza definitivamente agora começa a ficar na berlinda a ponto de ser demitido porque o time não engrena, né? Coletivamente não é um time bem treinado. E a defesa é muito espaçada, toma muita bola nas costas e o Fortaleza, olha, se tivesse um pouquinho mais de eficiência, teria aberto 3-0 no jogo. O jogo acabou 2-1 para o Fortaleza, vitória justa do Fortaleza, que venceu a primeira lanterna com 5 pontos, está 5 atrás do Juventude. O Fortaleza é um dos times que melhor joga na Série A, mesmo que os resultados não estejam vindo. Então, por isso, eu acho que o Fortaleza não será rebaixado, pela bola que o Fortaleza joga. Palmeiras e Galo 0-0, até escrevi sobre isso no meu blog do Yahoo Esportes. Um jogo bem distante do favoritismo dos dois na Série A, um jogo muito travado, muito picotado, muito duro, competitivo, e o Palmeiras teve a melhor chance do jogo com o Rafael Navarro na frente do Everson. No final do primeiro tempo ele perdeu. Esse foi o melhor momento do jogo. No mais, um jogo muito conversado, truncado, um jogo de muita competição, mas pouco futebol e com uma arbitragem também muito ruim do Wilton Pereira Sampaio, que vai estar na Copa do Mundo, né? Palmeiras é vice-líder com 16, o Atlético também tem 16 e é terceiro colocado, perdendo no saldo de gols. Os dois times atrás do Corinthians, né? Mas ainda assim são favoritos, sim, para o título, mesmo que esse jogo tenha ficado distante do favoritismo dos dois. E para fechar, o Red Bull Bragantino 0, Inter 2, uma vitória achada do Inter, 2 gols nos acréscimos do segundo tempo, depois de um primeiro tempo onde o Inter foi amassado pelo Red Bull Bragantino. Escapou de ter tomado 2, 3 gols na primeira etapa e ganhou o jogo no final. Então, parabéns ao Inter, que subiu bastante, foi para a 7ª posição com 14 pontos, mas o futebol não empolga em nenhum momento. Para mim é um time para 50 pontos no máximo, e o Red Bull Bragantino na sua crise técnica tremenda, com 10 pontos na 14ª posição. Dá para dizer que Fortaleza e Bragantino são as decepções hoje da Série A, mas o Fortaleza, com 5 pontos atrás do Red Bull Bragantino, está jogando muito mais do que o time paulista. E o Barbieri segue no comando, porque a gestão é a seguinte, né? Depois de um mês desastroso, evidentemente que a empresa não vai demitir o treinador. Apesar que o Red Bull Bragantino perdeu tudo, né? Só tem a Série A do brasileiro agora. Caiu fora na Copa do Brasil para o Goiás e ficou na última colocação na fase de grupos da Libertadores. G4 do brasileiro. Corinthians 18, Palmeiras e Galo 16, Coritiba 14. Zona de rebaixamento. Goiás 17º com 9, Cuiabá 18º com 8, Atlético Goianiense penúltimo com 7, Fortaleza o último colocado com 5 pontos. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Deem like, por favor. Sempre uma honra e uma satisfação. Um grande abraço e até a próxima. Saúde para todo mundo.